Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Goleiro Total Podcast. O episódio número 11. Vocês que ainda não acompanharam, podem voltar lá, tem muito material legal com vários profissionais que já trabalharam aí em grandes clubes pelo mundo afora. Hoje estamos aqui com o professor Luciano, né, atualmente no Santa Clara, né, desde já agradecer o professor pelo tempo dele, pela oportunidade. Filipão, o sarrafo está só aumentando, tá? E trouxemos aí o professor Luciano, uma vasta experiência, né? Palmeiras, seleção brasileira, Vitória, Atlético Paranaense, trabalhou com grandes goleiros aí que estão aí em alto nível, né? Jogaram na seleção brasileira. Então, o sarrafo tá demais, meu Filipão. Sim. Professor Luciano, satisfação enorme estar recebendo você aqui hoje. Professor Luciano é uma referência para todo treinador de goleiro, né? Tanto que está começando, que tem que saber quem é o professor Luciano Júnior, certeza, e a gente que já tem um pouquinho aí dessa caminhada, né, Fred? Então, professor Luciano, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. A gente está aqui trocando essa ideia, batendo esse papo e poder estar agregando para todos os amigos aqui, treinadores de goleiros e goleiros também que querem saber um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu contexto, onde você está atualmente, ok? Obrigado, professor. Boa tarde, né? Boa tarde, bom, boa tarde para mim, aqui em Portugal, né? E boa tarde para vocês aí, acredito também, não sei se é boa tarde, boa noite, mas países diferentes, usos horários diferentes. Esse é o fantástico mundo da bola, né? Cada um aí conseguindo desenvolver, trabalhar e levar a escola de goleiros do Brasil pelo mundo afora, né? E que bom que nós somos aí responsáveis, né? Três dos responsáveis para fazer com que o mundo conheça aí a nossa escola. Agradecer pelo convite, né? Agradecer pelas palavras, né? Dizer que com relação a essa coisa de referência, eu fico feliz em saber que tenho ajudado aí aos profissionais que trabalham com goleiros, né? A de repente fazer novas reflexões e rever algumas coisas. Não significa que existe certo ou errado, eu sempre faço questão de falar isso, existem estilos diferentes, pensamentos que divergem às vezes, mas e que bom que divergem, porque toda unanimidade é burra, né? Então vamos aqui falar sobre goleiros, sobre metodologias, provavelmente, e também parabenizar vocês pela trajetória de vocês, dizer que acompanham, e são pessoas do bem e profissionais muito talentosos também. E é um prazer estar aqui com vocês. Show de Perfeito. bola. Falando isso aí, outro dia estava conversando que hoje em dia o povo está falando assim: ah, o treinamento de goleiro, a bola tem que estar em movimento mais hoje, né? E o professor Luciano, eu lembro que a gente fez uma live lá e o Thiago Mel comentou, né? Que há alguns anos atrás, não vamos chegar na data não, né? Mas ó, alguns anos atrás o professor Luciano já fazia, né? Esses tipos de treino. Então, assim, como que é legal ver que o pessoal está mudando um pouquinho, né, o pensamento, mas já tinha profissionais como você que já estavam à frente aí no tempo, né, vamos dizer assim, na operação de goleiro, né? Então, você, professor, que já vivenciou, assim, essa evolução, né, essa transformação da posição e da nossa profissão, né? O que que você vê hoje em dia como essencial, né, para o treinador de goleiros, assim, e para o goleiro também, né? Vamos pôr o goleiro aí também nesse meio. Vamos lá. Eu vou lembrar da época que até estava conversando com os meus goleiros hoje, né? E o Gabriel até tomou um susto, né? Que eu comentei, desses meus 33 anos de carreira, ele, quanto? Aí eu falei, 33. Comecei em 93. E tudo isso. Eu falei, tudo isso. Você nem era nascido, ele não era nascido ainda. Enfim, a gente acompanha essa coisa. Eu até fui falado muito nessa época de live, né? Que a gente tocou aqui antes de começarmos aqui a gravação, e que você falou agora daquela live onde o Thiago Mel comentou e tudo mais, alguns anos atrás. É, realmente a evolução do treinamento de goleiro, a evolução, de maneira geral, do futebol, mas estamos falando aqui especificamente de goleiros. Na minha época não existia nenhum tipo de acesso, por exemplo, internet, essa coisa de ver treinos. Hoje eu consigo acompanhar você através do Instagram, através das páginas, né, como o Goleiro Total. Eu consigo acompanhar treinamento de goleiros, eu consigo ouvir outros treinadores de goleiro, e eu consigo criar treino em cima de alguns treinos que eu vejo.
Eu consigo replicar o treino na íntegra, por que não? Se o treino for muito bom, por que que eu preciso mudar aquele treino que eu vi e gostei tanto do treino, né? Porque às vezes o profissional tem aquela, digamos, entre aspas, aí, vaidade de falar, não, eu vi o treino do Fred, mas eu não vou replicar esse treino, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, né? Para não dizer que eu estou copiando, por que não copiar, né? Por que não replicar na íntegra do seu treino? Mas se ele é muito bom, eu vou replicar. E de repente, dali eu vou criar mais algum, e de repente você vai ver aquilo e fala, caramba, eu fiz isso, mas eu não pensei nisso. E de repente ele pensou e fez. E assim a gente vai evoluindo juntos. Não existe aqui, volto a dizer, sempre gosto de frisar, ninguém é dono da verdade, ninguém faz o certo e o outro faz errado, não é receita de bolo. E com relação ao que o treinador de goleiro precisa pensar, e aí você falou com relação à bola em movimento, eu acho que o treinador de goleiro precisa estar sempre pensando no jogo, né? Sempre pensando o jogo, né? Pensando no seu jogo, aquilo que foi, o que aconteceu no jogo que passou, o que o caos do jogo trouxe para o goleiro e que ele pode, de repente, na semana seguinte, depois de análise, olha que naquele tempo que eu comecei não existia muito essa coisa de análise, a análise já ficava na mente da gente, né? A gente ia anotando, até hoje eu até tenho o costume de anotar coisas durante o jogo, porque eu trago essa minha mania desde a época do meu início, que eu costumava anotar minuto que aconteceu tal lance e depois abordar com o goleiro e de acordo com a legenda daquilo que eu anotei, ia trabalhar se foi um cruzamento e ele saiu errado, então melhorado na semana seguinte aquela ação. Então, a princípio, acredito que o treinador do goleiro precisa algumas coisas. Primeiro, pensar o jogo. Cada vez mais pensar o jogo, cada vez mais pensar o jogo. Analisar o que aconteceu no jogo, analisar o adversário que vem pela frente, analisar aquilo que pode acontecer de situacional. E aí vem aquela questão dos treinos situacionais versus treinos analíticos. Claro, tem que reforçar analiticamente, a gente sabe disso, mas pensar o jogo, porque o jogo ele traz situações caóticas em que o guarda-redes e o goleiro tem que pensar muito rápido. E se ele for exposto a isso durante a semana de trabalho, ele vai conseguir responder provavelmente mais rápido ao problema que lhe é imposto no jogo. Construir junto com o seu goleiro, não tem nenhum problema você conversar com o seu goleiro, procurar saber dele aquilo que ele sente necessidade também. Quando eu falei isso em algumas vezes, mas você deixa ele influenciar na sua programação. Quem toma a decisão final sou eu. Como vai ser feito aquele treinamento? Claro, é quem está liderando o processo, no caso, é o treinador de goleiro. Mas uma coisa que me deixa triste, e aqui vai um comentário para a reflexão de todos que estão nos ouvindo. Tem muito treinador de goleiro que planeja a semana de treino, a preparação para o jogo, muito pela sua cabeça e não necessariamente pelo que o seu atleta precisa, né? Então, assim, de repente abrir um pouco mais a mente, conversar com o seu goleiro, de repente o que para mim é uma necessidade do Gabriel aqui, do Neneca, do João Afonso, dos goleiros com os quais eu trabalho aqui, possa ser que ele tenha uma outra necessidade que esteja passando despercebida por mim, ou alguma coisa que ele quer que reforce mais. E hoje aconteceu também no treino. O Gabriel falando de uma situação tal que ele estava com maior facilidade para executar de tal maneira e maior dificuldade para executar de uma outra maneira. Então, vamos executar dessa maneira que você está sentindo maior dificuldade para que a gente equilibre as coisas. Porque, de repente, no jogo acontece da maneira que ele sente maior dificuldade e eu estou achando que ele está pronto para aquela situação e ele não está pronto para aquela situação, né? E aí eu que sou líder do processo, vou cobrar ele e ele de repente vai, poxa, mas eu não estava preparado para aquilo, tá? Beleza, olha aí a surpresa, né? Então assim, eu acho que essa troca, esse feedback, esse alinhamento e para isso tem que existir muito respeito, é claro, tem que existir muita parceria, muita confiança entre atleta e seu treinador de goleiro, para que as coisas sejam colocadas muito abertamente, uma relação muito frontal com os seus atletas, para que eles se sintam muito à vontade para falar das necessidades e das dificuldades que eles estão encontrando nos treinos e nos jogos. E às vezes o atleta vem falar com o seu treinador e eles dizem, não, vai ser feito dessa maneira porque eu quero dessa maneira. Não vou falar nomes, é claro, mas alguns atletas que eu conheço e acabam criando essa empatia, essa amizade, essa confiança comigo, falam, mas
poxa, mas eu não consigo, porque toda vez que eu vou falar, me dizem que não, vai ser feito daquela maneira, e eu tenho que aprender daquela maneira, só que às vezes o atleta não consegue, e você pode dar um novo caminho para que ele atinja o mesmo objetivo, né? Então, assim, eu acho que é isso, é pensar mais o jogo, fazer com que o seu atleta seja muito parceiro seu na formatação dos treinos e você fazer com ele aquilo que ele sente necessidade e não simplesmente aquilo que você quer fazer, que hoje em dia, com as coisas, com o advento da rede social, muito treino é feito para ganhar likes em redes sociais, mas qual é o objetivo principal? É deixar o seu atleta bem. De repente, aquele treino é muito bonito, né? Mas está ajudando o seu atleta? Eu vou ter um monte de like ali, vou ter um monte de comentário que tendo legal, porque tem cores, porque tem número. Eu gosto disso também, tá, gente? Eu gosto disso também. Tem treino com cores, com números, com tudo, parte cognitiva, tudo. Mas, se por acaso eu sentir necessidade de tirar tudo isso do meu trabalho, deixar ele o mais simples possível, para que o meu goleiro tenha uma maior percepção inicial, para ele sair no mais simples ou mais complexo, assim a gente vai fazer. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Perfeito, professor Luciano, muito bom. Dentro dessa mesma ideia, um ponto de, talvez o seu ponto de vista e deixar claro para a gente, trabalhado com vários goleiros, quando você trabalhou no sub-20 e na equipe principal, qual foi a diferença em relação ao tipo de treino, relação com os goleiros e quais os cuidados que o treinador de goleiro precisa ter, sabe? Como, vamos colocar essa essa linha tênue, né? Com o goleiro tá no sub-20, fazendo talvez essa transição, e os goleiros que já estão no profissional, como deve ser tratado e como deve ser levado esse tipo de relacionamento, tanto fora como dentro do campo e também do jogo em si, ok? Bom, eu vou me permitir falar o nome de um goleiro aqui, porque a relação de confiança, de amizade é enorme, é 1000%. É o Kaique, goleiro que hoje está no Nacional e que trabalhou comigo durante 3 anos e meio na base do Palmeiras. Quando eu chego no Palmeiras, vindo do Vitória, equipe profissional, goleiros profissionais, goleiros mais experimentados, digamos assim, que nem tão experimentados, porque era o Ronaldo, por exemplo, que está no Bahia hoje, que tinha, naquele período ali, tinha 23, 24 anos de idade, então também não era tão experiente como é agora. Então, qual a diferença? A diferença primeira é lembrar que voltei a trabalhar com um atleta, e o Kaique tinha 17 para 18 anos quando eu cheguei no Palmeiras, voltando a trabalhar com um atleta que está no período sensível de aprendizagem ainda. Mas é um goleiro da melhor categoria de base, da melhor formação do Brasil, uma das melhores do mundo. Assim, tinha acabado de dar, entre aspas, um título para a equipe sub-20 do Palmeiras, pegando 3 pênaltis na final contra o Corinthians, o maior rival. Ele estava na crista da onda. Então, primeira coisa, trabalhar a mente desse atleta. Mas como falar para ele que ele precisa ser mais simples? Porque eu me lembro, e aí eu falo abertamente, eu me lembro que ele sempre, nas ações dele de jogos, ele sempre queria fazer o mais complexo. Ele poderia simplesmente, num passe atrasado, dominar e fazer ela para frente e repor a bola à frente para não correr risco. De repente, ele queria usar mais a perna esquerda, ele queria fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Era o Kaique, era o goleiro do Palmeiras, sub-20. Então, primeiro é fazer com que esse jovem de muito talento, é fazer ele entender que ainda não é nada disso. O processo dele ainda é de formação, ele precisa ter muito cuidado com as ações. Se no futebol profissional a linha é muito tênue do sucesso do insucesso, do ser herói e de ser vilão, na base é ainda mais crítico isso, ainda mais numa base tão importante quanto a do Palmeiras, né? O peso do erro de um goleiro de base no Palmeiras é o mesmo peso de um goleiro do profissional do Palmeiras. E é assim que funciona, e eles têm que entender isso. Primeiro é sentar com esse goleiro, depois de um treino, debaixo do sol, no CT de Guarulhos, e falar para ele, meu filho, calma, vamos com calma, você tem muito talento, você pode chegar muito longe, mas você tem que saber qual é o risco realmente que você precisa correr dentro de uma partida. Então, primeiro é trabalhar a mente. Segundo, é, fazer ele entender.
que ele ainda não está pronto, essa coisa, e trabalhar realmente do mais simples ao mais complexo, fazer ele entender que não é do mais complexo ao mais simples, do mais simples ao mais complexo. Então, eu tirei muita coisa daquilo que eu vinha fazendo no Vitória, eu simplifiquei o meu treino, simplifiquei as minhas atividades para que eles entendam que é feijão com arroz, de vez em quando você bota uma carne, de vez em quando você passa com a massa, o prato vai ficando mais bonito, mas nem sempre o prato tem que ser muito bonito, né? Nem sempre vai ser picanha, às vezes vai ser uma carne moída, às vezes vai ser uma coisa, né? Vai ser um ovo frito, né? Tem treinador aí que fala a respeito do Dorival, o Dorival, né? Desculpa, o Dorival fala muito sobre o tempero do trabalho dele, ele fala muito do feijão com arroz muito bem temperado, então vamos entrar nessa vibe dele. Treinos para que ele melhore, claro, a formação dele, se é de perna esquerda é a perna que ele necessita trabalhar mais, vamos trabalhar na vida esteira dele, né? Muita conversa, muitos exemplos. A gente teve sorte de trabalhar com atletas e quando chega no Palmeiras, o Everton está ali já com muita notoriedade. Então, eu tenho essa referência do Everton, com quem eu trabalhei no Atlético Paranaense. Então, a mensagem para o Kaique fica mais fácil e mais acessível, porque ele está conversando com ele ali, aquele profissional que trabalhou com o Everton, que é ídolo do Palmeiras no momento. Então, ele já ouve com um pouco mais de atenção, já entende um pouco mais rápido aquilo que eu quero falar. Eu digo, o caminho a ser seguido é esse daqui, porque se você seguir esse caminho aqui, muito provavelmente você pode chegar nesse mesmo nível, né? Então, eu acho que é muito mais atenção ao cuidado do comportamento daquele atleta, é a diferença, né, do trabalhar no profissional e trabalhar no sub-20, do que propriamente em treino. Claro que treinos, como eu falei, treinos que melhorem ele a cada dia, e isso, mas também para mim não existe muita diferença, porque se eu trabalhar com um atleta de 28 anos, de 29 anos, de 30 anos, eu vou querer melhorar ele em alguma coisa que ele necessite, claro. Vou saber que vou encontrar talvez um pouco de resistência, porque já tem 30 anos de idade, mas vou fazer ele entender que se ele conseguir melhorar aquilo que realmente ele precisa melhorar, ele pode ter um desempenho ainda melhor, ele pode subir o nível, né? Então você tem que ter muito cuidado com o atleta quando você vai para um jogo, por exemplo, se ele está usando a chuteira adequada para aquele gramado, se ele está usando a luva adequada para aquela situação do jogo, se é chuva, se não é chuva, trouxe dois pares de chuteira, só trouxe um, às vezes não quer usar a trava, não vai usar a trava assim, enfim. Eu acho que a diferença é mais no lidar com o atleta, né? No approach com o atleta, na aproximação, em criar parceria. Esses jovens, eles são muito impetuosos, né? A juventude hoje está muito impetuosa, ela está muito dona de si, entendeu? Então, quando você chega no Palmeiras e, como eu falei, você pega os guarda-redes, os goleiros, da melhor base do Brasil, uma das melhores do mundo, eles realmente já estão naquele processo, tipo assim, estou pronto. E é você mostrar para eles que eles não estão prontos ainda. E talvez nunca estejam, porque o ser humano, ele é uma tábua rasa, né? Ele está sempre precisando melhorar alguma coisa. Quem sabe tudo, ou quem pensa que sabe tudo, está fadado em sucesso. É uma das frases que eu mais gosto de reproduzir. E é mais ou menos isso daí, é o que eu posso passar. Treinamento é igual, treino técnico, treino analítico, situacional. A gente tem, cada um tem o seu microciclo a ser produzido, né? Tem a sua maneira de avaliar o jogo, tem a sua maneira de analisar. Aquele que não tem condição, aquele preparador que não tem no seu clube, talvez, condições de analisar com um analista de desempenho, que não tem imagem de câmera, né, de filmagem, de drone, pode filmar com o celular os treinos, pode, né, fazer os recortes da maneira dele. Então, todo mundo pode fazer análise, cada um da sua maneira, cada um tem o seu estilo de treino, seu material. Se não tem tanto material que possa usar, vai improvisar, como eu já improvisei quando eu trabalhei em equipes menores, já dei treino com duas bolas. Então, eu acho que a diferença de profissional para sub-20 é mais ou menos isso, é você lidar com essa juventude que está cada vez mais impetuosa. Mas o Kaique, agora para falar, para terminar sobre o Kaique ouve muito ainda, a gente tem muito contato toda semana, está aqui em Portugal fazendo um grande trabalho, e está acontecendo aquilo que a gente conversou sentado no gramado após um treino na primeira semana lá no CT de Guarulhos.
está trilhando um caminho muito bem trilhado, muito bem pautado para chegar no nível muito alto. É isso aí. E você pontuou uma coisa legal, assim, na base, né, sub-20 ali, que eu vivenciei com o goleiro lá na América na época. O goleiro tá ali no auge dele ali, aí hoje em dia, né, já recebe um salário, já tem uma visibilidade maior, e se ele não souber se controlar, né, controlar as emoções ali desse momento, ele, com a pressão que tá hoje aí de Libertadores sub-20, brasileiro, Copa do Brasil, com duas falhas ali, vamos dizer, ou, né, ou gols que poderiam ser evitados, talvez ele perde a oportunidade e não consegue estar fazendo essa transição para o profissional, né? Então, essa parte de gerenciar eles é importantíssima. Exatamente. Só para fechar, em cima disso que você falou agora, essa pressão do sub-20 que existe, que não é só do atleta, hoje você vê que a dança das cadeiras dos treinadores nas categorias sub-20 é enorme. É igual às equipes principais. A gente agora no último no curso que teve no meio do ano passado, quando eu fiz lá da CBF Academy, a gente estava falando sobre isso. Hoje, o sub-20 era a última idade da formação. Só que hoje não. A última idade de formação, realmente, pelo peso que está tendo da categoria sub-20, é o sub-17. Sub-20 já é profissional, a exigência já é igual, como você falou, o goleiro é questionado igual. Hoje, o goleiro sub-20 do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Santos, ele é cobrado no mesmo nível dos seus respectivos goleiros das equipes principais. Do Carlos Miguel, do Brasão, de quem quer que seja. Ele não pode errar no sub-20, na Libertadores sub-20, porque pode ser fatal. Ele não pode errar no Brasileiro Sub-20, porque a final do Brasileiro Sub-20, o título do Brasileiro Sub-20 é o que dá vaga na Libertadores Sub-20. Então ele vai ser cobrado se ele falhar. Então, assim, Sub-20 realmente hoje não pode nem mais ser tratado como formação em termos de exigências, em termos de cobrança. Mas a gente tem que blindar os nossos atletas com relação a isso também, que é uma das coisas que também eu acho que a diferença aí a gente tem que blindar em qualquer nível, seja no principal, seja no 20, no 17. Mas uma das coisas também que eu tenho muito receio é da cobrança ser tão grande, da exigência ser tão grande e de nós, líderes de um processo tão importante como é o do goleiro, somos ali poucos, somos em poucos, temos que ser fechados, blindados, e quem tem que blindar é o líder do processo. Né? Claro, temos as nossas convicções e vamos com elas, claro. Se as nossas convicções estão levando para muitos erros, a gente vai ter que repensar as convicções. Aí, senão vira burrice e vira teimosia. Mas deixa aqui aos mais novos, talvez, que sintam mais essa pressão da diretoria, do treinador, blindem os seus atletas também. Blindem, se vocês têm convicção, se vocês sabem que o atleta está fazendo aquilo que é treinado, que é solicitado a ele, na primeira exigência, na primeira cobrança, por favor, não deixem os seus atletas órfãos da sua proteção, porque realmente é uma coisa também muito difícil para eles. Tem um ponto, só complementando também, Fred, é muito importante que desde a primeira pergunta o professor Luciano está batendo em cima, que é o tipo de comunicação que a gente passa para o atleta, né? Ou o tipo de comunicação que a gente tem com o atleta. Não importa se é o terceiro ou se é o primeiro. Eu estou lendo um livro que chama Super Comunicadores, que fala de três aspectos aí da comunicação, que é a comunicação mais prática, né? Que talvez aí no labor, né? No dia de trabalho, você tem uma comunicação talvez mais prática, uma comunicação mais emocional, que você transmite dentro daquilo que você sente para o atleta, e uma comunicação social. Talvez você compreende, escuta um pouco mais, não só do trabalho, senão da família, dos amigos e tudo, sabe? Então, isso que o professor Luciano tá colocando é essencial a gente também interpretar, associar e também transmitir para esses atletas dentro dessas, vamos colocar, dentro dessas três comunicações. Por exemplo, eu saio do Brasil e venho parar em Portugal. Vamos entrando agora nesse caminho, meu caminho para Portugal. Chego aqui, eu tenho agora, nesse momento, três goleiros brasileiros, o Gabriel Neneca e o Christian, e um goleiro português, o Afonso, que é açoriano, é aqui local, é da ilha, que graças a Deus está fazendo um grande trabalho. Então, assim, o João Afonso é da escola portuguesa. Apesar de já ter tido o Robertinho, também foi o primeiro treinador de goleiro que trabalhou com ele aqui, antes da minha chegada, né? Mas tem muita coisa, claro, em que para nós é feita de uma maneira e para ele é outra. Então, eu não posso impor a ele, você vai executar assim. Eu tenho que dizer para ele,
olha só, tem essa maneira que você já faz, e tem essa maneira aqui, experimenta, prova, vê se fica mais fácil, vê se fica mais prático dessa maneira. Eu não, simplesmente não posso fechar os ouvidos para o que ele me fala, mister, coisa do mister, porque assim eu estou acostumado a fazer assim, tá, beleza. Não quero tirar isso de você, João. Mas olha só, tenta fazer dessa maneira, vê se te ajuda. Por exemplo, a questão do X, só para fechar essa coisa dentro do profissional da comunicação toda, a questão do X. Cheguei muito X aqui, né? Europa, tá X. Tá? Um remate, uma finalização de 10 metros de distância, X. Um remate de 2 metros de distância, X. Espera aí, então estou errado. Então uma bola mais distante ou uma bola mais perto? Qual o momento que eu vou usar o X? João, presta atenção, você está usando muito X, mas beleza, mas eu sei que é a sua escola, João, calma. Não é bicho de sete cabeças. Vamos treinar um pouquinho isso daqui. É, equilíbrio. Reduz de espaço, reduz a distância para a bola, equilibra. Não sai, e agora reage como goleiro, reage com a mão. Dá limite de espaço. Ele começou, foi. Pronto. Agora ele já sabe o momento de usar o X, o momento de usar a defesa de baliza, normalmente com defesa de mão. De repente, se tiver que usar abrir e defender com o pé, ele vai fazer, entendeu? De repente, é não tirar nada do atleta, a menos que sejam coisas realmente muito grosseiras e que vão prejudicar a performance dele no jogo, né? Mas eu não dizer para ele se ele está errado, você vai fazer da minha maneira. Não. Ouça o seu atleta, né? Faça com que ele perceba que a comunicação dele é importante para você. Dê atenção ao seu atleta, né? E assim você vai criando confiança, relação de respeito, relação de parceria, de amizade. Assim, eu quero ver o João Afonso bem, não é só comigo aqui, eu quero ver o João Afonso bem na vida dele. Eu quero daqui a 10 anos, 15 anos, eu quero ver ele jogando em alto nível. E dizer assim, caramba, a gente fez parte disso daí, né? E ele também vai Ajudar de lembrar alguma disso. forma, né? Ajudar ele de alguma forma e lá no futuro ver que o trabalho não foi em vão, não só dentro do campo, mas fora dele também, né? Com uma Sim, pessoa legal, né? Que consegue, né? Que respeita ali quem está ao redor dele, né? E valoriza quem está ali trabalhando para ele, né? O que eu vejo muito assim hoje em dia tem muito treino só por treinar, sem muita indicação ali de distância, por que que tá usando, quando vai usar, né? Só fazendo treino porque esse treino é bonito, como você mencionou antes, né? Professor, dando sequência aqui, igual eu falei antes, né? Teve a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira de base, né? E depois de 37 anos, o Brasil conquistou o Pan-Americano, não é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Se eu não me engano, o Kaique estava lá nessa ou era no Mundial do Sub-20? Porque são tantas fotos aí que não dá para acompanhar todas, não. o Kaique, ele estava. A gente esteve junto no Mundial Sub-20 e estivemos juntos no Pré-Olímpico. Pré-olímpico. No Pan-Americano 2023, quem estava comigo foi. Na verdade, eu estava com eles, né? Eles são os protagonistas. O Mikael, Atlético Paranaense, o Donelli, naquele momento o Corinthians, agora, se eu não me engano, foi pro Al-Shabaab, né? Tá, se bem que está no processo dele aí meio complicado aí com o Al-Shabaab, e o Andrew, que hoje está no Flamengo e que era do Gil Vicente aqui na época, né? Foi bacana, foi muito legal. Ambiente de seleção brasileira é uma coisa, assim, extraordinária, fora de série, você trabalhar com tantos atletas de altíssimo nível, né? De muito gabarito. O Mikael, que tem uma história dentro da CBF enorme, muito boa, um goleiro assim de uma qualidade realmente acima da média. O, o Donelli já teve participação na equipe principal do Corinthians também, um atleta que tem muita qualidade também. Eu acho que só realmente precisava sair um pouquinho ali desse âmbito ali do Corinthians, né, para poder começar a voar novos horizontes, né? Acho que talvez saia um pouquinho da zona de conforto, entre aspas, esse conforto. Sei que ele é muito trabalhador, é, é filho de uma família assim de muita estrutura emocional, é um atleta de uma educação, é uma pessoa de uma educação acima da média, de uma qualidade muito grande também. Engraçado que eu estava no Palmeiras e ele do Corinthians e imagina como era a resenha no dia a dia da gente na seleção, né? Essa coisa de Corinthians e Palmeiras, mas assim, sempre com muita descontração, sem nenhum peso.
E o Andrew, esse goleiro que estava aqui no Gil Vicente na época, e muita qualidade também, né? Que chegou no nível que chegou e conseguiu agora chegar ao Flamengo. E realmente foi um presente para ele e realmente um prêmio muito grande por grande trabalho dele. A competição em si, infelizmente, as pessoas não dão muito crédito para o Pan-Americano, né? Mas como você bem falou, eram 36, 37 anos, se eu não me engano, que o Brasil não conseguia esse título. E a gente teve a felicidade de estar envolvido nesse processo aí, conseguimos ganhar esse título aí, quebrar esse tabu aí de 36 anos. Uma geração de muitos atletas de qualidade, como eu voltei a falar. E assim, foi brilhante poder ganhar um título assim, nesse nível com a seleção brasileira, realmente foi uma coisa de muita felicidade, muito prazerosa para mim, entendeu? As pessoas falam. Eu já cheguei na seleção já com uma certa idade, eu costumo dizer isso, né? Eu cheguei à seleção com 50 anos de idade. Eu nem imaginava mais que eu ia ter uma oportunidade dessa, né? Porque lá atrás, mais jovem, trabalhando com equipes profissionais, como eu estava na Atlético Paranaense, Vitória, essas coisas, a gente não teve esse tipo de abordagem, né? E de repente estava no sub-20 do Palmeiras e o Ramon me convidou para fazer parte aí durante um ano ali, quase um ano e meio, a gente esteve nesse processo aí, nessa atmosfera de seleção e deu para aprender muita coisa, trabalhar com muito goleiro de qualidade. Ok. Show de bola. Você comentou aí numa entrevista que eu vi aí em Portugal sobre o Kaique, né? Pegando pênalti. Você tem sua maneira ali de conversar, de analisar com os goleiros, que é legal. Não precisa contar todos os pormenores, né? Como diz os portugueses. Mas tem muito. Tem alguns goleiros que eu já conversei, que eu trabalhei, que alguns gostam muito da análise, outros vão muito pela intuição. E nesse cenário de seleção brasileira, como que funcionava essa conversa ali com os goleiros? Eles eram os goleiros mais abertos ali, porque esses torneios curtos, assim, né? Pan-Americano, pré-olímpico, Mundial Sub-20. Então, assim, esses pênaltis podem fazer e fizeram a diferença na Olimpíadas também com o Everton lá, né? A gente sabe que faz a diferença ali no final. Então, como que você vê essa questão dos estudos aí, essa conversa com o goleiro, né? Olha lá, o nível de análise na seleção brasileira são muitos dados. A gente é agraciado assim com a quantidade de informações assim enormes. São dois analistas e assim os caras são brilhantes naquilo que fazem também. O que a gente fazia muito, o que a gente fez muito no Pan-Americano foi analisar junto com eles, já analisar junto com eles ali menos um, né? Na véspera do jogo a gente pegava ali o computador e sentávamos ali o analista muitas vezes, né? Eu e os três goleiros. E a gente analisava tudo e o iScout, ele dá, né? Ele dá ali as informações muito detalhadas de cada batedor, né? Quantos passos fica da bola, a velocidade do chute, enfim, ele dá muita coisa rica, é muito pormenor, como você mesmo usou o termo, é muito pormenor ali. Então a gente analisava tudo isso, né, no computador. Depois daquilo era disparado para eles no grupo, e sempre tem nosso grupo de WhatsApp, era disparado para eles no grupo de WhatsApp, só dos goleiros, é claro. E eu, particularmente, pedia para o Mikael, que era o goleiro titular, me passar a cola dele. Fala, eu quero que você analise pelo seu ponto de vista, eu não quero contaminar o seu pensamento com o meu pensamento, dentro daquilo que eu te falei, porque às vezes a gente, já falei, cai para um lado, e aí de repente o guarda-redes queria ir para o outro, mas a voz de comando falou mais forte, ele cai para um lado, e aí o cara bate o pênalti do lado que ele queria ir, que ele tinha a intuição. Uma das coisas que eu penso aqui, ó, treinador e goleiro são dois personagens do futebol que têm uma intuição muito aguçada. Eles vivenciam tanto aquilo ali no jogo, muito diretamente. Nós que estamos mais fora do contexto, mais fora das quatro linhas, o treinador está fora das quatro linhas, mas ele está ali a cada segundo, ele tem que pensar muito rápido tudo sobre o jogo, né? Então, assim, tem muito treinador que eu trabalhei que eu cheguei à conclusão que eles têm muita intuição muito aguçada.
Se eu não substituir agora, os caras vão entrar pelo meu lado direito da minha defesa, eu vou tomar o gol. E às vezes não acontece a substituição e toma o gol ali, o cara fica, se eu devia ter feito a substituição. Eu sabia que ia ser ali. E o goleiro é a mesma coisa. Ah, se eu tivesse ido do outro lado, eu sabia que eu ia pegar. Enfim, já aconteceu esse ano aqui já com o Gabriel. A gente tinha analisado um adversário. O Gabriel já pegou 2 pênaltis nessa época aqui. E tinha analisado e o possível batedor batia de um jeito. Não vou falar detalhes, porque né, senão vai. Batia de um jeito. Só que na hora lá, o Gabriel percebeu uma coisa diferente, uma coisa contrária da análise. E ele foi naquilo que ele tinha observado de último momento. E pegou o pênalti lá, os pênaltis. Pênalti, já estou no nível, já estou no ritmo aqui. Pegou o pênalti pelo feeling dele, pela observação final, pela intuição dele. E ele veio e falou: Olha, eu fui do outro lado lá, falei: Cara, você não precisa explicar nada, você pegou o pênalti, tá ótimo. Aí ele: eu fui no meu feeling porque eu observei isso numa reta final ali. Eu falei: Não é possível que uma coisa tão perceptível assim que ele teve, eu vou fazer. E ele fez e deu certo. Então, na seleção, a gente fez muito esse tipo de análise e o Mikael passava para mim a cola dele, né? E a gente discutia depois dessa cola no dia do jogo. O jogo, na maioria das vezes, o Pan-Americano, era ali final de tarde para noite. A gente discutia ali um pouco antes do almoço a cola dele. E é isso mesmo, tá, tá. Às vezes ele reajustava um pouquinho da cola, mas muitas vezes eu fui para o banco de reserva com a cola que o Mikael tinha me passado, com a intuição dele e com a análise dele. Porque era ele que ia estar lá, protagonista é ele. Não adianta ele me falar que eu acho que é do lado direito, não, eu não posso influenciar tanto. Se ele tiver uma dúvida, beleza, vai prevalecer aquilo que. Mas se ele tiver muita certeza, não tem nenhum problema. Que ali, se a certeza dele desse. Ele tá com. Não, eu tô com muita certeza, Lúcio. Me chama de Lúcio, Lúcio, eu tô com muita certeza que vai ser ali. Inclusive no Pan-Americano ele pega pênalti, né? Ele pega o pênalti. E engraçado que uma situação aqui hilária agora para vocês, que no último jogo, na final contra o Chile, final contra o dono da casa, a casa cheia, eu acabei sendo expulso durante a prorrogação. E agora? Foi para os pênaltis. Eu expulso, ou seja, o treinador de goleiro, que tinha cola no bolso, expulso. Até tomei uma dura da minha esposa, que está aqui me olhando, porque eu fui expulso, né? Fui expulso, e na hora que eu fiz, eu falei: Pronto, beleza, fui expulso, mas se for para os pênaltis, como é que vai ser? Chamei o Andrew. Andrew, você vai ser o treinador de goleiro na hora se for para os pênaltis, você está aqui a cola do Mikael, e o Andrew era o companheiro do Mikael do quarto. Sim, Também já sabia de todos os detalhes, né? Então, assim, ó, já sabia de tudo, dos sinais que ia ser feito, tudo, tá, tá. Falei: Toma aqui, assuma meu posto aí, vamos lá. E, enfim. deu certo. E tinha uns 2 batedores que acabaram entrando na lista e que não eram da lista, acabaram entrando, e que não tinha nada ali, né? Claro. Foi na intuição dele. E aí, não, tipo assim, o Andrew fazia o sinal para ele, era assim: direita era com o braço direito, esquerda era o braço esquerdo. E aí, na hora que chegou o batedor, o Mikael olha com ele, tipo assim: e esse daí, né, que não tava na. Aí eu disse que o Andrew fez assim pra ele, tipo assim, levantou os braços assim: esse eu não sei, É com você agora, né? Já bate a foi com cabeça, agora é com você. você. Agora, por tua conta e risco. Mas Não, enfim, deu tudo certo, a gente foi campeão, o Mikael bateu o título, que deu, o pênalti que deu o título, né, inclusive. Ele pega um pênalti, bate o pênalti que dá o título. Enfim, e fomos felizes, graças a não, e Deus. essa questão eu gosto até de compartilhar. Outro dia eu estava conversando com o Juliano do Curitiba. A gente deixa a Sim. colinha no iPad, né? A gente geralmente só joga à noite. Esse dia a gente foi jogar à tarde e estava muito quente, por causa do sintético também ficou muito quente. O iPad desligou. Aí eu falei: hoje é o Superaqueceu. dia. Falei: hoje é o dia que eu vou ver a intuição do meu goleiro. Se ele é bom mesmo, se ele memorizou alguma coisa de pelo menos uns dois batedores, Aham, ou a intuição dele, entendeu? Então foi muito engraçado eu brincar. Agora eu levo o iPad e o papelzinho tem que estar no bolso também para exatamente. garantir. E bota o pé na sombra, pelo amor de Deus, senão já superaquece Tava de sem, novo. a cobertura no banco, né? Então aí foi Essas engraçado. coisas, essa coisa das colas são interessantes. O pessoal dessa cola, né, na garrafa. Eu não sei se algum dia eu vou usar essa cola. Nunca vou dizer nunca, mas não sei se eu vou gostar dessa cola na garrafa, porque imagina, o batedor ele tá olhando pro goleiro lá, que ele vai enfrentar, e ele tá vendo que o goleiro tá com a cola na garrafa, tipo assim, Sim, ele tá vendo que eu bato no canto direito. Tipo, fica meio, não né? sei, eu acho que, tá bom, tá me olhando aí, eu posso mudar, né?
Não, e agora estão com a mania de jogar a garrafinha fora, né? Ou roubar a garrafinha, né? E rouba a garrafinha, ó. No feminino, a outra goleira jogou fora do arquibancada e agora Isso. no jogo da Itália, Agora, o ball o boy lá, Gandula. né? O Gandula pegou o papelzinho e saiu correndo. Sim, sim, enfim, Professor, você que, né, trabalhou com vários goleiros de alto nível, né? Desculpa aí, viu, gente? Não vou mencionar todos, não. Vou mencionar só dois aqui, para não. A lista é muito grande. Mas vamos falar aqui do Santos do Everton, né? Época de Atlético Paranaense, né? Então, goleiros aí de nível de seleção brasileira, goleiros que conquistaram muitas coisas aí no futebol nacional. Nessa época ali tinha o Everton jogou, tipo, acho que foi uns 50 jogos, aí o Santos jogou uns 10 na época ali, tava tinha uma minutagem. Essa minutagem, conta pra gente como é que era feito esse processo lá. Quando você chega ali, tá trabalhando com um cara, dois caras de alto nível, você vê, pô, esse cara aqui tá pronto pra sair, que era a questão do Everton, né? Foi depois do Palmeiras. E você vê o Santos, fala, pô, esse cara aqui também tá pronto para poder pegar a camisa um. Como que foi feito esse processo ali de oportunizar o Santos, né? Ou ele jogava só porque o calendário estava cheio, ou porque o Everton teve alguma lesão, algum foi expulso, de 5, 6, 7 anos atrás, aí a minha memória não é tão boa assim, mas fui na questão da minutagem. Como que era feito esse processo ali no dia a dia ali com esses goleiros? vou passar para você a timeline. Eu cheguei em 2013 no Atlético Paranaense. O Everton tinha sido o goleiro que acabou 2012 como titular e subiu o Atlético Paranaense para a primeira divisão. Quando eu chego no Atlético, o Santos, início do ano, em janeiro de 2013, o Santos está servindo a equipe sub-23 do Atlético, né? E nem treinava comigo, treinava com o Thiago Mel. Ficou ali durante, se não me engano, 3, 4 meses iniciais ali, disputando o campeonato paranaense com o Sub-23, o treinador de goleiro era o Thiago Mel, né? E o Everton era o goleiro da equipe A, né, da equipe principal. Quando acaba o campeonato paranaense, o Santos vem, se incorpora à equipe principal e damos seguimento ao nosso trabalho. Damos início, na verdade, ao nosso trabalho com ele, né? Mas ele veio muito bem preparado pelo Thiago Mel, profissional do qual eu sou, assim, fã de carteirinha, para mim, top. Um, 2013, 14, 15, o Santos ele foi realmente o suplente do Everton. O suplente do Everton. O Everton é um atleta que ele não gosta de dar brecha, né? Não gosta de dar brecha. Então, assim, 13, 14, 15, o Everton foi o titular e o Santos era o segundo goleiro. E, claro, fazia jogos treinos, participava de jogos amistosos, esse tipo de coisa toda, mas não existia, tipo assim, minutagem para o Santos durante o jogo. Ah, vamos descansar o Everton. Ah, vamos poupar o Everton nesse jogo, porque ele está com 2 cartões. Não existia isso até 2015. 2016, sim, aí nós temos os nossa 2015, por exemplo, a gente fez pré-temporada na Espanha, a segunda, né? Em 2013 fizemos uma, em 2015 voltamos lá a Marbella, fizemos a segunda pré-temporada fora do Brasil. E aí sim, tivemos 2 torneios de verão, né? Como chama aqui esses torneios preparatórios aqui na Europa. Então, o primeiro torneio jogou o Santos, o Everton, o segundo torneio jogou o Santos, né? Enquanto isso, a gente forjando o Santos ali para ser o substituto imediato do Everton quando o Everton saísse. Em 2016, acontece a convocação do Everton para a seleção olímpica, e aí o Santos começa a ter esses minutos ali de Campeonato Brasileiro, em todo momento que o Everton ia convocado, porque depois das Olimpíadas o Everton começou a ser convocado para a seleção principal. Então, todas as vezes que o Everton ia convocado, sim, o Santos assumia a titularidade da equipe e, graças a Deus, muito bem, né? Começando a se mostrar ali para o Brasil, para o torcedor, a parte interna do clube, que o Atlético Paranaense era impressionante, a cobrança em cima dos goleiros, né? Então, assim, todo mundo começou a entender ali que o Santos realmente tinha uma condição muito grande, né? E quando chega ali 2017, o Everton ainda convocado, o Santos fazia esses jogos no momento em que o Everton estava em convocação, em período de convocação, foi se consolidando, e foi muito emblemático, inclusive, que o último jogo de 2017 foi Atlético Paranaense e Palmeiras, na Arena da Baixada. O Everton
foi vendido para o Palmeiras naquela semana, faltando 2 dias, 3 dias para o jogo, foi vendido para o Palmeiras. Então, claro, como manda a regra, tiramos ele do jogo contra o Palmeiras, não tinha necessidade mais dele jogar, né? E o Santos assume ali a titularidade de uma maneira emblemática de realmente assumir o posto de número um do Atlético Paranaense. E aí ele faz essa trajetória brilhante dele, acompanhando aqui recentemente, já passou de 300 jogos pelo Atlético, né? Dois grandes goleiros realmente que o Atlético teve aí. Depois disso veio o Bento, enfim. Mas com relação ao Santos, realmente eu particularmente não gosto muito dessa coisa de revezamento, não gosto. O número dois, ele sabe muito bem para o que ele está sendo trabalhado. Aqui na Europa é diferente, né? Aqui na Europa tem essa coisa das taças, né? Então, aqui, já entrando na escola portuguesa, eu, né, adquiri agora essa, essa forma de agir, né? Que é joga o Gabriel a Primeira Liga, o Neneca jogava a taça, né? Taça de Portugal. Então, assim, mas no Brasil, todos esses anos, eu nunca fiz nenhum tipo de revezamento, nenhum tipo de. Assim, é conversa frontal com o atleta, com todos eles, muito frontal. Ele sabe quem é um, sabe quem é o dois, sabe quem é o três, né? Se sair um por qualquer motivo, o dois já sabe que é ele que vai jogar, não tem nenhuma surpresinha, não tem nenhum coletivo na noite, né? Não tem nenhum tipo de treino específico na noite que faz o três virar um. Não. É tudo muito frontal, tudo muito direcionado. É assim que eu sempre fiz no Brasil. Nada, Perfeito. nada diferente, né? Perfeito. Muito bom, professor Luciano. E dando esse pulo já para Portugal, qual foi o primeiro impacto que você sentiu nessa chegada sua em Portugal? Se você viu alguma diferença e se pode estar compartilhando com a gente também vamos colocar algum indicador de performance dos goleiros? E o goleiro brasileiro tem essa característica, o goleiro português tem essa característica, como você comentou do X, né? Que foi implementando junto essa ideia com o goleiro português. Então, aqui, primeiro choque que eu tive aqui foi logo na pré-temporada, pré-época para eles aqui, né? Que quando eu recebi a programação de 2 semanas que nós ficaremos no continente, mas para ser mais precisamente em Penafiel, 2 semanas de treino ali, quando eu recebi, olha, 2 semanas de treino em Penafiel, recebi de maneira extraoficial, né? Comentários. Teremos 2 semanas em Penafiel, então eu já automaticamente, para me antecipar ali, já montei a minha programa de 2 semanas, eu já montei ali as 2 semanas de treino, com treino toda semana, jogo no sábado ou no domingo. Treino toda semana, como é no Brasil. Treina durante a semana, joga no final de semana. Na pré-época, normalmente é assim. E aí, quando sai realmente a programação, a periodização toda, era jogo terça, quarta e sábado. Eu falei, mas vai, eu vou treinar em que momento que eu vou treinar o goleiro, né? Pré-temporada. Pré-temporada você tem que dar um couro nos caras. Toda aquela, né, É, filosofia nossa, né? Eu tive que refazer tudo e repensar tudo, né? Que para mim realmente foi realmente uma maneira muito agressiva, digamos assim, porque eu falei, caramba, eu não vou ter tempo de treinar os meus guarda-redes, como é que eu faço, né? E aí, claro, depois, pensando, né, e até compartilhando com a comissão técnica, o staff português, né, que eu faço parte da comissão portuguesa, a comissão que saiu recentemente, com quem eu cheguei aqui, né, no período, conversei com eles, agora é outra comissão portuguesa que assumiu, e aí eu expliquei para ele no Brasil, a nossa temporada é semana toda treino, joga no final de semana, joga às vezes no sábado, dá folga no domingo, descansa no domingo. E aí eu entendi, eles explicaram, porque aqui na Europa você joga pouco, você não joga durante a semana. uhum. Então, você tem a semana de treino. No Brasil, ao contrário, no Brasil a gente não tem tempo para treinar depois que começa o campeonato, né? É jogo quarto e sábado, então por isso na pré-temporada a gente treina e já dá uma base para os atletas. Então aqui é isso. Essa minha segunda pré-época agora, eu já montei já de acordo com aquilo que é a minha experiência já de 2 anos aqui praticamente, né? Já consegui dosar, porque a gente sempre pensa, né? Poxa, eu vou fazer trabalho de força, em que momento, já que ele vai jogar na quarta-feira, né?
Entende? Tem todo esse cuidado, trabalho de força, tem que ser tanto tempo, X tempo antes do jogo, porque senão pode ter uma sobrecarga, o atleta pode lesionar, sabe? Então, enfim, você tem que, eu tive que fazer um malabarismo dentro da periodização aqui. Agora, graças a Deus, a gente já conseguiu se ajustar, já consegue pensar tudo muito mais rapidamente. Com relação às características, aqui eles entendem um goleiro muito pela parte tática, eles não negligenciam a parte individual do atleta, não negligenciam. Eu trabalho hoje, cheguei nesse meu segundo ano aqui, aí, ganhei de presente um treinador de goleiro para trabalhar junto comigo, um adjunto, né? Não gosto de chamar de adjunto, porque ele tem um nível muito bom, um nível muito alto. Ele é um treinador de goleiro que trabalha junto comigo, né? Tem autonomia para criar treino, para dar treino, para falar com os atletas. Muito bom. Então, assim, foi muito bom. É um presente porque agora tem alguém do meu lado da minha função específica para trocar ideia e entender melhor o pensamento deles sobre o goleiro. Então, assim, aqui o foco deles, o goleiro, eles entendem muito pela parte tática. Treinam a parte individual, melhoram o atleta tecnicamente, analiticamente falando, mas o peso maior, a visão que eles têm, a preocupação maior é a parte tática, o comportamento tático decisional, como eles chamam, do goleiro dentro do jogo, né? Então, assim, até pra você ter uma ideia, para fazer o curso aqui de treinador, para treinador de goleiro, né? Primeiro você tem que fazer o curso para treinador. Então, eu não posso fazer o curso de treinador de goleiro se eu não fizer o curso de treinador antes. Ou seja, eu primeiro preciso entender o jogo para depois treinar o goleiro. Para você ter uma ideia de como a visão deles do goleiro aqui é muito na parte tática, né? Controle de espaço, jogo com os pés, toda essa coisa. Na Ásia também é assim, né? Você tem que ter a licença C de treinador para poder fazer a nível 3 de treinador de goleiro. Então, você falando da questão de decisão, né? De tomar decisão. Então, se o treinador ver lá que a tomada de decisão foi boa do goleiro, vamos falar assim, vai quebrar uma pressão ali com passe por dentro, por exemplo. Mas a execução técnica dele não foi boa. Qual que é a cobrança ali? A cobrança vai ser A menor pela parte abordagem, da abordagem, vai ser menor? Não. Gostei da tomada de decisão, foi boa ideia. Agora, no futuro, vamos melhorar essa então, qualidade do passe? eles usam o termo assim, a intenção estava lá. No treino, de repente o goleiro tentou quebrar uma linha por dentro ali, no 6 ali, né? Como eles chamam de 6 no médio. Tentou, mas de repente, sei lá, errou, como você falou, errou a execução e acabou tomando gol no treino ali. Eles falam, não, a intenção estava lá, a intenção estava lá. Beleza, aí eu já sei que eu preciso melhorar também, refinar eles na execução, no trabalho de passe, né? Aí já, vamos lá, vamos trabalhar trabalho de passe. Eu posso dizer que nesses quase 2 anos que eu tenho aqui, que eu estou completando a segunda época aqui agora, eu já comecei também a começar, eu já comecei a vislumbrar trabalhos, né, atividades, pensando muito nessas questões mais amplas, mais táticas, digamos assim, mais comportamento tático decisionais, como eles chamam aqui, entendeu? Essa coisa do controle de espaço. Quando eu trabalhei com o Diniz no Atlético Paranaense, por exemplo, uma das coisas que a gente pouco precisava trabalhar os goleiros era ter o jogo com os pés, né? Porque o trabalho dele diário tinha muito jogo com os pés. Então, falei para o Felipe, treinador de goleiro que trabalhava comigo, Felipe, não precisa fazer nenhum trabalho de jogo com os pés com os goleiros, porque eles já vão ser amassados nisso daí no trabalho com o Diniz, que é um cara que, né, é fantástico nesse trabalho de deixar fazer os goleiros jogarem com os pés. Mas só que acabamos também, naquele momento, criando muito trabalho específico para nossos goleiros, vislumbrando trabalhos, para melhorar também esse aspecto, entendeu? Então, assim, aqui também na nossa periodização, a gente já consegue contemplar essa questão tático-decisional aí, de controle de espaço, seja em jogo aéreo, controle de espaço, seja em cobertura de linha, né, seja coisa do jogo com os pés, enfim, já consegue já entender, o que eles, né, e já conseguir colocar na nossa periodização para ajudar principalmente os brasileiros que a gente tem aqui, né? Certo. Eu comento com o Então, pessoal que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado com o entendimento de jogo dos goleiros de base, né? Na época, quando eu cheguei aqui, treinava sub-15, 17. Eles não tinham, a execução não era tão boa, mas o entendimento do jogo era muito alto.
né? Você vê essa diferença aí nos goleiros portugueses, né? Trabalhando com um, dois, deve ter alguém mais, alguém do Sim, sub-23 ali, do sub-20. Você vê essa sim, sim, diferença sim. também, que eles conseguem ler o jogo melhor, talvez a técnica não Sim, esteja sim. lá, mas você consegue ver isso? Sim, sim, sim. É muito, muito interessante. Temos guarda-redes aqui, o Roxo, sub-19, que a gente trouxe do Acadêmico de Coimbra. Tem um jogo com os pés, assim, um poder de decisão muito bom. Realmente interessante. O João Afonso é muito bom nisso também. O João Afonso, ele, que bom para nós e para ele que a gente não conseguiu. E a gente, eu falo que eu sou o segundo treinador de goleiro brasileiro que trabalha com ele. Que bom que ele não perdeu nada daquilo que ele tem daqui, né? Da característica do português, do europeu, mas conseguimos agregar nele muita coisa da escola brasileira. E aí eu falo para você, é o goleiro português com o comportamento mais brasileiro que eu conheço no mundo, João. Aí ele dá risada. E São João também tem um comportamento decisional, uma leitura de jogo muito boa. Está sendo tá agregando muito valor assim para o meu trabalho, para a minha experiência. E eu costumo dizer que está sendo muito bom também para mim, para quando eu voltar no Brasil, eu não sei quando isso vai acontecer, eu poder ajudar um pouco mais os atletas com os quais eu trabalhar, para eles chegarem aqui mais bem preparados para isso, né? Eu sei que o goleiro brasileiro ele sofre muito quando chega na Europa. Ele tem um período ali de transição, né? Porque agora sim, agora o goleiro brasileiro ele está conseguindo ter um comportamento mais dentro do jogo, não só de defender baliza, né? Está conseguindo ter uma leitura melhor da parte tática do jogo. Eu costumava dizer antigamente que o goleiro brasileiro ele assistia o jogo, ele não via o jogo, ele não lia o jogo, né? Então, muitos goleiros brasileiros que saíram do Brasil por ter uma qualidade técnica gigantesca, mas que chegavam na Europa, eles precisavam passar um período para ganhar essa parte de leitura de jogo, comportamento tático, tático decisional, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu acho que quando voltar no Brasil, com essa experiência aqui de Portugal, eu vou conseguir ajudar, se forem atletas mais jovens, conseguir ajudá-los a chegar aqui na Europa, ou talvez um pouco mais adaptado a algumas situações, algumas exigências, e talvez tenha um percurso mais rápido, assim, de ascensão, né? Perfeito. Pessoal, pegando esse gancho aí que você começou a falar do Diniz, de todos esses treinadores, grandes nomes, né, que você trabalhou no Brasil e agora em Portugal, quais foram as principais características que você pôde absorver assim, dentro desse conhecimento tático, dentro disso que você está falando, e que você pôde trazer também para o seu dia a dia, para o seu trabalho? Comenta um pouco de algumas características que você pôde ver dos treinadores brasileiros e agora dos treinadores portugueses também. Treinadores mesmo, dos técnicos. Isso. Bom, o treinador brasileiro, ele é um pouco mais emocional, digamos assim, né? Um pouco mais emocional, mais sanguíneo. Não que os daqui não sejam sanguíneos, são sanguíneos também, mas eu, eu entendo que eu entendo que o treinador brasileiro ele vai te cobrar muito com relação à defesa de baliza, né? Que a gente acabou de falar aqui da diferença dos goleiros, então a cobrança também difere, né? Defesa de baliza. E o treinador aqui ele te cobra mais justamente a questão, né, comportamental coletiva, né, do goleiro dentro do coletivo. Essa é uma das diferenças, talvez a diferença mais significante, né? Eu não tive muitas outras necessidades, outra vez não tive muita dificuldade, porque, como eu costumo dizer, e já falei para eles, com a primeira comissão técnica que eu trabalhei aqui, que estava aqui quando eu cheguei, fui muito bem recebido, muito bem aceito, muito bem acolhido, e, e eles me ouviam bastante também, né? E eles entendiam. O clube aqui é uma SAF brasileira, né? O dono aqui é brasileiro. Então tem muito brasileiro aqui, entendeu? Então no, o ambiente acaba sendo um ambiente mais fácil
de adaptação, né? Inclusive dentro de comissão técnica, né? A comissão técnica trabalha com tantos brasileiros e já tinha trabalhado com o Robertinho também, que é um treinador treinador brasileiro, então eu não tive tanta necessidade de me amoldar para ele, me amoldar eles ou eles a mim, entendeu? Então, o treinador, acho que a diferença diretamente ligada à minha função aqui é justamente isso. As cobranças às necessidades do goleiro com relação à parte coletiva. Tirando isso, não tem muita, pelo menos não tem muita cobrança assim direta, não existe tanta pressão assim, não. Assim, no Brasil já também pressão mais pesada. Já também pressão bem pesada no Brasil, assim, sabe? O Brasil, ele vive mais, igual você falou, né? É mais com o coração ali, com a emoção, né? E esquece de um pouquinho da parte, ver se aquela parte tática ali, a preparação do jogo, né? O que foi preparada para o jogo ali, se realmente aconteceu, né? E fica mais no Eu deixo, resultado e não no trabalho, no plano de jogo, né? Vamos dizer assim. isso. Eu vou até explicar aquilo que eu falei do treinador brasileiro ser mais sanguíneo do que o português. Né? Porque talvez fique aí meio não muito claro o que eu quis falar. O que eu quis falar acredito que o brasileiro, justamente por essa coisa que a gente falou de jogar quarto e sábado, quarto e domingo, pressão, em um mês o cara faz, em um mês o cara faz 8 jogos e de repente já perde o emprego ali, aquela coisa toda. A pressão é tão grande que acaba espirrando para tudo quanto é lado. Não que aqui os treinadores não se sintam pressionados com maus resultados, mas a cultura aqui é um pouco mais leve com relação a isso. Entendeu? Então, essa leveza do sistema que o sistema passa para o treinador, ela acaba refletindo em todas as funções, né? Não existe essa cobrança toda. Claro, cobra, pode ser melhor isso, pode ser melhor aquilo. Acho que todo mundo tem que se cobrar, todo mundo tem que se ajustar, cada um na sua função. O líder do processo é o treinador, tem que cobrar de mim, tem que cobrar de todo mundo do staff dele. Mas acredito que o futebol brasileiro hoje, eu até brinco com o pessoal aqui, hoje é um triturador de treinador, né? Então, assim, essa pressão é tão grande, que, coitado deles, né? Eles vivem a pressão e essa pressão acaba sendo irradiada para todas as funções. Porque ele necessita que o goleiro vá muito bem, não pode errar. Ele necessita que o time dele corra muito, jogando a cada 72 horas. Enfim, né? Então, assim, por isso que eu falei que o treinador brasileiro hoje ele é muito mais sanguíneo, ele é muito mais. Ele cobra mais exigente ainda por conta muito do resultado que ele precisa dar muito imediato, né? A cada 72 horas ele vai ser cobrado por os 3 pontos. E se o guarda-redes não for bem, é a cabeça dele que rola, É a né? famosa Até parte a, cultural, né? até a, quando você tem a semana cheia para poder treinar, né? Tanto a ideia de jogo do treinador, a filosofia de jogo que ele consegue Exatamente, passar para o exatamente, goleiro, para o treinador de goleiro, e aí o exatamente, treinador de goleiro exatamente. tem tempo para poder trabalhar com o goleiro e logo aplicar final de semana também isso. Então, hoje, pré-jogo, a gente joga amanhã. Pré-jogo, a gente teve 33 minutos com os goleiros hoje. Em um menos um, isso é o paraíso, né? Isso é um paraíso. Professor, para quem não sabe, né? Lá no Palmeiras ganhou tudo. Já comentamos sobre a parte da seleção brasileira também, né? Vários títulos. Se pudesse reviver, né? Um ou dois momentos aí nessa carreira brilhante que o senhor teve até agora e vai ter mais conquistas, né? Ano passado jogaram. Foi esse ano que jogou a Liga Europa? Foi esse ano, né? Teve a oportunidade de Foi jogar a esse Liga ano que jogou Europa? a Conference League, Isso. Conference League. Compreendi. Tem dois momentos aí. Quais desses momentos aí você gostaria de reviver, né? Novamente, se pudéssemos, né? Voltar ao tempo. Quais desses momentos você gostaria de reviver aí? Caramba, só um? Não, dois, né? Porque tem muitos. Você ganhou o Libertadores, ganhou Tem como é que é? muito. Copa do Brasil com o Palmeiras, ganhou lá o Pan-Americano, já disputou Mundial. Pô, né? Tem muitas Olha, lembranças boas. olha, olha, tem uma. Eu queria reviver, assim, querer reviver título, claro, todo mundo quer reviver momento de título, né? Eu queria talvez reviver um momento, não foi de título, infelizmente, mas eu queria reviver aquele momento para, de repente, quem sabe, com a experiência que a gente adquiriu depois desse jogo, poder ganhar aquele jogo.
ou ganhar aquela final, que foram os dois jogos da final da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. A gente não foi campeão, né? 2013. Os dois jogos contra o Flamengo. O primeiro jogo foi na Vila Capanema e o segundo jogo foi no Maracanã. Não foi título, muito pelo contrário, foi um dissabor enorme, né? Você chegar à final e não conseguir ganhar. Mas eu gostaria de reviver aqueles dois momentos, com a experiência que a gente adquiriu depois, né? Porque, infelizmente, aquilo que a gente aprendeu, a gente só pôde colocar em prática depois. Mas eu queria reviver aqueles momentos ali. Pra, de repente, que todos nós que estivemos envolvidos naquelas duas partidas, que a gente pudesse ter a oportunidade de, talvez, conduzir algumas coisas de maneira diferente. Né? Infelizmente, eu não consegui ganhar a Copa do Brasil com equipes principais. Né? Eu tive duas finais de Copa do Brasil, foi contra o Vitória, foi pelo Vitória, desculpa, pelo Vitória em 2010, Vitória de Neymar, aquele time fantástico do Santos lá, desculpa, o Santos de Neymar, não é o Vitória de Neymar, não, o Santos de Neymar. A gente fez a final, né, de 2010 contra o Vitória, contra o Santos, e a final de 2013. Infelizmente, eu não consegui ganhar, né? Mas eu acho que a final de 2013 é que eu queria reviver mais. Não, não, não a do Vitória, talvez não, mas acho que a do Atlético Paranaense eu gostaria de reviver essa final contra o Flamengo do Maracanã e a da Vila Capanema, né? É muito Perfeito. fácil querer reviver momentos bons, né? Eu queria reviver um momento realmente de sabor, porque às vezes é o de sabor que te faz aprender muita coisa, né? E de repente eu queria reviver para poder colocar em prática algumas outras coisas, de maneira geral, não só na parte específica dos goleiros. Não tivemos assim, graças a Deus, nenhuma participação direta nos gols daquelas finais, mas, sei lá, queria reviver aquilo. Perfeito. Professor Luciano, para todo treinador de goleiro, ou goleiro também que esteja começando, que já tem um certo nível de experiência, de toda essa vivência sua que você acabou de colocar, que frase ou que tipo de fala você poderia estar passando, tivesse de frente com todos esses treinadores de goleiros te escutando, que conhecimento você poderia estar passando para eles, para o alto nível ou para trabalhar na categoria de base? Vou falar uma coisa que eu conversei com um goleiro alguns dias atrás, que é meu amigo, apesar de nunca termos trabalhado antes juntos, mas a gente conversa bastante e ele está passando por um momento um tanto quanto delicado, com críticas e tudo mais. E aí, na hora de externar, não vou falar nomes, é claro, mas eu vou falar aqui para todo mundo o que eu falei para ele. Se teve um jogo ruim, se está num momento ruim, se está numa fase ruim, e vão acontecer as críticas, não as potencialize. Não deixe que essas críticas te joguem ainda mais para baixo do que o momento já tá te jogando. Se está numa fase esplendorosa, está pegando tudo, é o cara do momento. Também não ligue para as críticas construtivas, para os elogios, para as bajulações, para os tapinhas nas costas, para o melhor do mundo. Continue trabalhando também, porque tanto no momento ruim é o trabalho que vai te ajudar a sair dele, quanto no momento muito bom é o trabalho que vai te fazer permanecer nele. E isso não serve só para o atleta, isso também eu mando como mensagem para os treinadores, porque às vezes são os próprios treinadores que, no momento ruim, acabam fazendo com que seu atleta fique ainda pior, porque usa uma frase que eu não gosto de usar, precisamos trabalhar mais para sair dessa situação. Quando você fala, preciso trabalhar mais para sair dessa situação, significa que o seu dia a dia, então você não está trabalhando tudo que pode, está trabalhando pouco. E eu acho que ninguém aqui que está acompanhando trabalha pouco. Todos nós somos grandes trabalhadores e bons trabalhadores. Então nunca digam precisamos trabalhar mais para o seu atleta, porque você está dando tiro no seu pé, né? E quando também tiver um momento bom, não queira viajar também na maionese de que o meu trabalho é o melhor do mundo
e de repente é a soberba que vai te fazer cair. É a soberba que precede a queda, isso é bíblico. Então, tanto no momento ruim quanto no momento bom, continue trabalhando, que é o trabalho que vai, tanto no momento ruim, fazer você sair dele o mais rápido possível, quanto no momento bom, fazer você permanecer nele o mais tempo possível. O trabalho que vai sustentar a gente, né? Sustenta e vai sustentar, né? Eu gostei dessa que você falou Exatamente. aí que nós estamos trabalhando pouco, né? Vamos trabalhar mais. Então, tudo que a gente fez Vamos trabalhar nas mais. últimas semanas não valeu, então, né? A gente precisa trabalhar mais para sair disso. Ou, de repente, é abordado pelo treinador, não, porque eu sou goleiro, não, nós vamos trabalhar mais. Assim, eu fiz jornalismo, tá, gente? Então, assim, eu analiso muitas frases. Vou trabalhar mais. O cara pode perguntar assim, peraí, você está trabalhando tudo, então? Então você não está fazendo tudo que você tem que fazer? É um tiro no pé. Ou quem sabe na Exato. cabeça, né? Justamente. O Joel J tem uma frase que é bacana, o trabalho devolve, né? Então é Sim, cara, ele continuar devolve. trabalhando, que mesmo se você é o momento, né? Você pode estar mal, que ele vai te devolver o esforço de toda a dedicação que você tem durante a semana, durante o mês, o seu foco, não? Eu usei essa frase do Joe Jota aqui, mas a gente tem toda semana aqui, tem uma abordagem motivacional com os atletas, com os goleiros. Uma das coisas que até o treinador que trabalha comigo, ele deu uma aula agora para a Federação Portuguesa e ele pediu permissão para colocar imagens dessa nossa abordagem motivacional. É como se fosse um coach. É um coaching, né? Como se fosse, não, é um coaching que a gente Uhum. faz com o nosso goleiro todo início de semana. E ele colocou na apresentação dele como um pré-treino. Aqueles pré-treinos normais de ginásio, né? De academia, né? Que você faz ali, core, não sei o que, não sei o que, não. Nosso primeiro pré-treino da semana é uma abordagem motivacional. É um coaching motivacional. A gente faz uma apresentação ali para eles e a gente usa aí imagens do Bernardinho, frases do Bernardinho, Joel J, do Kobe Bryant, do Michael Jordan, Augusto Cury, que tem muita coisa boa, motivacional, sabe? Enfim, a gente faz isso aí para a semana já começar no gás e para preparar eles para o que vem, né? Uhum. E dizer para eles que não é nada disso, né? Que tanto no bom quanto no ruim, trabalhe. Só trabalho. Porque às vezes está mal e aí o cara fica naquela nhaca, tá mal, e entra naqueles pensamentos, aqueles agentes sabotadores, que eu não presto, porque, sei lá, eu vou embora, não sei o quê. Nada disso. Esqueça. Esqueça isso. Não deixe os agentes sabotadores contaminarem o seu dia a dia. E no sucesso é a mesma coisa. Cuidado. Até botei uma imagem, né? Não dormir nos louros, sobre os louros da vitória e nem chorar o leite derramado. Não passe muito tempo nesses dois momentos aí, não, porque eles são perigosos. Justamente. Professor, mais uma vez te agradecer de coração aí pela disponibilidade. Aqui o Felipe está aqui, não deixa eu mentir, a gente já vem acompanhando aí o Gabriel tá fazendo, né, Sim. boas épocas e vejo que ele tem chance aí de galgar voos maiores, né? Lógico, respeitando o Santa Clara ali, que é uma equipe que fez uma ótima época na época passada e está aí brigando de novo, né? Lógico que todo ano você vai se montando ali, se aprendendo, os outros clubes também já vão entender mais sobre o jeito de jogar do Santa Clara, então dificulta um pouquinho mais, mas em questão de goleiro, né, e o Felipe, a gente está até brincando, já está na hora de soltar um vídeo ali do Gabriel no goleiro total, pelas partidas que ele vem fazendo aí de altíssimo nível, que ele continue assim, parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado aí. Quem não segue o professor Luciano, vai lá no Instagram, é um cara que tem uma admiração imensa, sempre me deu atenção, sempre responde, né, na medida do possível lá no Instagram. Então, agradeço mais uma vez você tendo essa disponibilidade para falar com a gente. E obrigado por compartilhar tanta coisa importante aí que sirva, né? Serviu para mim de exemplo, que sirva de exemplo para a próxima geração, para quem vai escutar a gente aí. Beleza? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom falar com pessoas assim da nossa área, né? E jovens talentos, vocês são muito jovens, né? Claro, tem um futuro ainda pela frente, né? E eu já estou aí eu sou de uma geração já bem mais antiga, né? Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre goleiro, sobre a minha trajetória. Que bom por a gente poder deixar mensagens positivas para todos que nos seguem e que sempre vocês precisarem, a gente vai estar aqui disponível para falar sobre a nossa paixão, né? Que é treinar goleiros. Eu acho que, sinceramente, acho não. Eu tenho certeza que é uma das profissões mais apaixonantes que existe no mundo, é treinar goleiro e fazer com que eles evoluam, a gente vê eles crescendo como pessoa e como atleta. Ok? Até a Perfeito. próxima e com certeza até a próxima.
Espero que tenha essa próxima e bom trabalho para vocês aí. Parabéns pelo projeto e fiquem com Deus. Obrigado e boa sorte contra o Rio Ave aí, amanhã, né? Amanhã mais uma guerrinha. Isso aí. Beleza. Professor Luciano, obrigado pelo seu tempo, sua oportunidade de estar aqui conversando com você. E para todos os amigos aqui, treinadores de goleiros também, que quer deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo, ok? Um abraço a todos, nos vemos. Um abraço. Fica com Deus também Valeu. vocês.